Zaria e Metzorah. Nós temos duas parashiot hoje, nesse Shabbat. E resumo das duas parashá. Das duas parashiot. Na parashá dessa semana, a Torá relaciona leis de impureza ritual em consequência do nascimento das crianças. Assim, ela ordena a mulher que gerou uma vida no tempo do templo em trazer um corban de carneiro, de oferenda de olá e uma pomba ou rolinha para o corban de hatat. A gente tem que entender aqui, meus irmãos, que a questão de impureza não tem a ver com pecado, tá? Impureza por causa do templo, certo? Por causa do templo. Mas existe dois sacrifícios aqui, um sacrifício de olá, que é um sacrifício de elevação, de gratidão, que era holocausto totalmente queimado no altar, e um de hatat, que é de pecado, apesar de não ter essa conexão. Mas a Torá, ela exige esse sacrifício, tá? Tanto de um carneiro ou então de duas rolinhas, que foi o caso, né, de José, né, Yosef e Miriam, que fizeram isso no nascimento de Yeshua. Caso a família não tivesse condições de oferecer olá, poderia substituí-lo por pássaro, oferecendo assim dois pássaros, um para olá e outro para hatat. A Torá relaciona os diferentes tipos de tumá. Tumá é a palavra hebraica de impureza. Em especial, a parashá se estende sobre a tzarat. Tzarat era uma impureza, né, que era relacionada a um pecado, tá? Pecado de muitos autores relacionam essa tzarat com lepra, mas na verdade os sábios dizem que não é exatamente lepra, é bem parecido, mas só que é algo que é vindo do próprio Eterno, é uma punição dos céus, segundo a tradição. Não que a lepra hoje seja isso, é outra coisa, tá? Nós vamos mais para frente nós vamos falar sobre isso. A Torá relaciona diferentes tipos de tumá e em especial a parashá se estende sobre a tzarat, a doença que gera impureza e que ataca as pessoas, que devem ser examinadas, diagnosticadas por um cohen especialista. A Torá também ordena aos Bnei Israel em cumprir a mitzvah do Brit Milá, que será observado pelas gerações. Brit Milá seria a circuncisão dos descendentes físicos de Abraham Avinu. A parashá Metzorah, que está unida com a parashá Zaria, a parashá Metzorah prossegue com o tema anterior, né, que fala sobre a purificação das pessoas que foram afligidas de tzarat, a enfermidade dermatológica semelhante à lepra, que depois de seu isolamento a cura, a pessoa deveria seguir os rituais de sacrifícios no templo e purificação pela imersão da mikveh. Que tem a ver tudo isso conosco hoje? Nós vamos ver muitas coisas importantes, porque às vezes nós estudamos coisas que não são feitas hoje, por causa não tem um templo, mas nós pegamos o que? Os valores e os conceitos que estão inseridos nesses textos, que não podem ser jogados fora. Os valores que está atrás desse texto, né? A parashá também discorre sobre procedimentos que deverão ser feitos em relação a roupas e casas acometidas de tzarat. Olha só que interessante, essa doença pegava na casa também e na roupa, ia corroendo a roupa, a parede da casa, algo extremamente estranho, né?
Enfim, nossa porção semanal relata sobre a Taharat Mishpahá. O que é Taharat Mishpahá? É a pureza familiar. Existem várias leis relacionadas à pureza familiar que as pessoas hoje em dia não sabem, e está na Torá. São extremamente úteis, extremamente santas, extremamente importantes para nós. Não vai gerar impureza, mas nós vamos pegar, como eu falei, os valores que estão por trás disso. E leis relacionadas à impureza, em especial de emissão de fluxos do corpo, tanto do homem como da mulher. Tipo de lepra contraída por motivos especiais, principalmente Lashon Hará. O que é Lashon Hará? Lashon é língua, Hará é má, língua má. Então essa doença ela está muito ligada a esse tipo de pecado, que é gravíssimo e que nós muitas vezes às vezes falamos Lashon Hará e nem percebemos. É muito importante a gente cuidar muito do que fala, como fala. E a qual fala aquele que consegue dominar a sua língua, né? É mais difícil dominar a língua do que um exército. Interessante isso, né? E nós vamos ver que muitas vezes é uma punição direta, né, de Hashem. Não existe remédio. A Torá não fala sobre remédio sobre Sará. Assim como vem, ela vai embora. Ela veio de Deus, a cura também é de Deus. Então vamos lá. Separei um texto emblemático que fala sobre isso. Está lá em Números 12, 1 a 16. Antes disso, meus irmãos, vamos ler o Metzorá. Antes de ler Números, vamos ler Levíticos 14, para a gente contextualizar primeiro. Vamos pular já para a Parashá Metzorá, que é dessa semana também. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barabanu mikol haminu v'natananu torato baruch atah Adonai Torah. E falou o Eterno a Moshe dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele deverá ser trazido ao sacerdote, e sairá o sacerdote fora do acampamento, e verá o sacerdote, e eis que foi curada a chaga de lepra do leproso. E ordenará o sacerdote, e tomará para aquele que vai ser purificado 2 pássaros vivos puros e pau de cedro, carmesim e isopor. E ordenarás o sacerdote, e degolarás um pássaro num utensílio de barro sobre águas vivas. E o pássaro vivo o tomará, e o pau de cetro ao carmesim e ao isopor, e os molhará juntamente com o pássaro vivo, no sangue do pássaro degolado, sobre as águas vivas, e aspergirá sobre aquele que há de ser purificado da lepra 7 vezes, e o purificará, e soltará o pássaro vivo sobre a face do campo, e lavará aquele que há de se purificar suas vestes, e rapará todo o seu cabelo, e lavar-se-á nas águas, e se purificará, e depois entrará no acampamento, e habitará fora da sua tenda 7 dias, e ao 7º dia reparará todo o seu pelo da sua cabeça, rapará todo o seu pelo da sua cabeça, sua barba, suas sobrancelhas, e todo o seu cabelo que está à vista raspará, e lavará suas vestes, e lavará sua carne das águas, e se purificará. E no 8º dia tomará 2 carneiros sem defeito, e uma ovelha de idade de 1 ano sem defeito, e 3/10 partes da flor de efa de flor de farinha de trigo como oblação amassada no azeite, e 1 log de azeite, e fará apresentar ao sacerdote que faz a purificação ao homem que há de purificar. E a essas coisas diante do Eterno na entrada da tenda da reunião, e tomará o sacerdote 2 carneiros, e oferecerá por sacrifício de delito
e um log de azeite, e fará com eles o rito da tefuná diante do Eterno. Baruch Hashem. Olha só, esse é o rito daquele que já está purificado. Ele sai do lugar onde ele estava. Quando ele vê que realmente não tem mais chaga nenhuma, ele manda vir o sacerdote vem e vê que ele está puro. Daí ele volta para o acampamento, porque ele foi retirado disso. Ele montou sua tenda fora do acampamento maior das tribos de Israel, ou da sua cidade, na época que eles estavam em Israel. Ele pega a sua tenda, desmonta, volta, mas não pode voltar para a sua casa ainda. Ele tem que acampar fora da sua casa, mas dentro da tenda, já dentro da cidade. Espera 7 dias e faz os sacrifícios, passa pelo mikve de novo e volta para sua casa depois, no 8º dia. Então existe todo um trâmite para fazer tudo isso. E o sacerdote, depois de 7 dias, vai ver se realmente foi limpo ou não. Senão vai ter que voltar de novo. Essa tzará é uma doença que aparece na pessoa. E ela é muito ligada com a questão de lashon hará, como eu disse. Vamos ler lá em Números 1 a 16. Os irmãos conhecem a história. Diz o seguinte: e falou Miriam e Arão contra Moshe, por causa da mulher cuxita, com quem casaram. Portanto, tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Eterno somente com Moisés? Não falou por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moshe e a Arão e a Miriam: vós 3 saí para a tenda da congregação. E saíram os 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse a eles: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O Eterno está falando para Miriam: os profetas eu me revelo por sonho e por visão. Não é assim com o meu servo Moshe, que é fiel em toda a minha casa. Face a face, boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Eterno. Porque pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moshe. Olha só a repreensão que o Eterno faz para Miriam e para Arão. Não tiveram temor de falar contra o meu enviado? Diretamente. Assim a ira do Eterno contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E Arão olhou para ela, e eis que ela estava leprosa. Por isso Arão disse a Moshe: ai, meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Olha só que interessante. Arão, vendo a disciplina que Deus deu sobre Miriam, ele na hora reconheceu, ele na hora se arrependeu, ele na hora declarou com a sua própria palavra. E Miriam com certeza também: nós fomos loucos, nós pecamos, agimos loucamente. Para o pecado ser perdoado, a gente precisa confessar a Deus.
reconhecer. Paulo vai falar que o próprio arrependimento não é algo que surge de nós, é Deus que dá. Ou Deus endurece o coração, ou Deus amolece o coração. Quando Deus amolece o coração, é o arrependimento, é aquele sentimento que realmente a gente entende, discerne o que errou. Arão aqui, ele na hora ele percebeu, não tinha nem como não perceber. O próprio Deus falou: vocês foram loucos. E ele caiu em si, e ela caiu em si. Mas mesmo assim veio a disciplina sobre Miriam. E Moshe, sendo o homem mais manso. Interessante que o texto diz, não é? Quando Miriam e Arão falam contra Moshe por causa de uma mulher coxita que ele tinha casado, o texto diz que Moshe era um dos mais mansos da terra. Então nós já imaginamos qual foi a reação de Moshe quando os dois irmãos, que eram líderes, o braço direito de Moshe, que era Arão, Miriam foi aquela que, desde quando ele era um bebezinho, ela estava ali para ajudá-lo, que o amava. Filho de Miriam, Hur, foi aquele que deu a sua vida quando Moshe estava no monte, quando aquelas pessoas resolveram fazer o bezerro de ouro. Era filho de Miriam que foi e enfrentou aqueles rebeldes e acabou sendo morto por eles. Segundo a nossa tradição, eram os dois mais íntimos de Moshe que se levantaram contra ele por causa de uma mulher coxita, por causa de um casamento. E isso envolve lei. É muito importante, meus irmãos, nós entendermos o contexto dessa história, a visão de Moshe Rabbeinu. Ele, como um homem manso, o que ele fez? Calou-se. E quando o homem cala, o Eterno fala, porque o Eterno é que vai na nossa frente. É o Eterno que nos guarda, meus irmãos. É o Eterno que é o nosso advogado. A palavra diz que Yeshua é o nosso advogado. Quem acusará os servos do Eterno? E aqui provavelmente Moshe não pecou. Foi uma questão de interpretação de lei. Quantas pessoas acabam brigando dentro de ministérios por causa de interpretação de lei, gente? E aqui não é diferente. E ele falou: meu Senhor, não põe esse pecado sobre nós, agimos loucamente, temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, e metade da sua carne já esteja consumida. Ou seja, aqui diz que já metade do corpo de Miriam já não existia mais. Metade, 50% da carne de Miriam não estava com ela. Você imagina o estado que ela estava? Em um segundo, num abrir e piscar dos olhos, o Eterno. E assim Miriam esteve, e o Senhor, e clamou, pois, Moisés ao Eterno, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moshe aqui não fez uma oração de 1 hora, não pegou óleo, passou na cabeça dela. Ele falou 4 palavras: Senhor, rogo-te, cura. Senhor, rogo-te e cura. Ela foi curada? Não. Ela teve que sair. Olha o que o Eterno fala. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em teu rosto,
É uma forma, né, de falar aqui. Se o seu pai cuspir em teu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham de volta. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam de volta. Porém depois o povo partiu de Hazerot e acampou-se no deserto de Parã. Meus amigos, então ela cumpriu com a palavra de sair também do acampamento, e ela ficou 7 dias fora. Ela fechou o ciclo de 7 dias. Quando fala de 7, a gente sabe que é um ciclo completo. Então ela teve que ficar fora. Ou seja, mesmo que a gente seja curado, mesmo que a gente seja perdoado, melhor, as consequências nós temos que cumprir. E ela cumpriu fora do arraial 7 dias, depois retornou. Rash e Ibn Ezra falam que essa Cushita, quem era essa Cushita? Quem que é Cushita, né, no hebraico? Os sábios dizem que Cushita é uma etnia. Então ela não era uma Bat Israel, ela não era filha de Israel, ela era uma conversa. E Cushita é uma etnia africana. Os sábios vão dizer que ela era uma mulher extremamente linda, que saiu junto com o povo de Israel do Egito, e ele acabou casando com ela. Rash e Ibn Ezra diz que é a própria Tzípora, que é a própria mulher. Mas como pode? A própria mulher, ele casou com a própria mulher? Isso é um pecado? Não. Então eles vão, o Midrash vai dizer o seguinte: Miriam recebeu uma queixa de Tzípora, né? Que Moshe não tinha mais a procurado, desde que quando, isso aqui são os sábios que dizem, desde quando os 70 receberam o Ruach HaKodesh. Vocês lembram desse episódio? Moshe estava sozinho, dando conselhos para o povo. Chegou Jetro com Tzípora, e Jetro falou: olha, você vai morrer assim, você vai dar conta. Ele consultou o Eterno, e o Eterno falou: ele fala a verdade. Então ele orou, separou 70 e caiu o Ruach HaKodesh sobre os 70. E a tradição diz aqui, não são todos, mas uma parte. O judaísmo nunca é unânime, sempre vai ter duas versões, em quase tudo. Então uma versão é essa, que Moshe, depois disso, ele se encheu tanto do Ruach HaKodesh que ele acabou não procurando mais Tzípora. E então por isso que Miriam fala: todos nós recebemos e não deixamos de cumprir com as obrigações com as esposas, somente Moshe. Por isso ele falou: o Eterno falou somente com Moshe? Tzípora, outros acham que Tzípora morreu e ele acabou casando com essa Cushita. E Cushita pode ser também não uma etnia africana, mas como se fosse, porque as pessoas, as mulheres de Midian também poderiam ter uma pele mais escura, por isso que chamou de Cushita também. São várias especulações. Agora, meus irmãos, o nome de Miriam, quando o Eterno, quando a Torá diz que falaram mal, o nome de Miriam é antes de Arão, né? E é interessante que o verbo no hebraico, ele está no verbo piel, imperfeito, consecutivo, terceira pessoa do singular feminino. Como ficaria então a frase?
E falou no feminino. No português a gente não tem o verbo no feminino, mas no hebraico a gente tem. E falou Miriam e Arão contra Moshe. Mas no hebraico não está no plural. Não falaram Miriam e Arão. Vocês entendem? E esse falou está só se referindo à mulher e não ao homem. E quando tem um homem e uma mulher, o verbo em geral é no plural masculino. Aqui está no singular feminino. Então o que nós vamos entender? Vai entender que na verdade quem falou mal de Moshe não foram os dois, foram Miriam. E que Arão estava junto, então ele escutou a Lashon Hará. E ele concordou com a Lashon Hará. Por isso ele se envolveu com isso, meus irmãos. Os nossos sábios dizem que por causa disso, Arão também, uma linha, acreditou que ele também ficou leproso. Mas ele ficou leproso e imediatamente ele já ficou curado. Outros acreditam que ele não ficou leproso por causa que ele não poderia ser como ele era o Cohen Gadol. Se ele ficasse leproso, ele tinha que ficar 7 dias fora do acampamento, até a lepra curar. E nesse período ele ficaria o quê? Impuro. E ele como Cohen Gadol, ou seja, o sumo sacerdote de todas as tribos de Israel, como aquele homem poderia ficar impuro? Naturalmente ele poderia, porque ele poderia, de repente, encostar num morto, por exemplo, ou alguma coisa assim, mas não com Sará, não com essa doença que vinha do próprio Eterno, como disciplina. Ele, sendo ou não, a Torá diz que ele está envolvido. Isso vem nos ensinar o seguinte: quando alguém vem falar Lashon Hará para nós, a melhor coisa que a gente tem para fazer é repreender a pessoa com toda calma, né? com todo o respeito, para não ofender a pessoa. Você, querido, às vezes você está, né? Pode ser, né? A gente tem que sempre dar na dúvida, né? A gente sempre tem que dar o benefício da dúvida, né? Dar um jeito para não ofender a pessoa, mas também não ficar concordando com coisas que as pessoas falam, porque a língua má, ela destrói. A Lashon Hará, falar mal da outra pessoa, ela separa. Por isso que o castigo é a pessoa ficar fora do acampamento, porque é um tipo de pecado que separa os irmãos. E o que o Eterno abomina é quando um irmão vai contra o outro. Nós vamos ver outra coisa importante que nós vemos nesse texto: a quebra da hierarquia e a quebra da disciplina. Sem hierarquia e sem disciplina, todo o sistema desmonta. Eu vi um general do exército falando isso, eu achei muito interessante. Eu também servi o exército em São Paulo e servi no QG do 2º Exército, lá na cidade de São Paulo. Então, eu era ordenança de um coronel, assim, bem perto do general, mas eu puxava a guarda também, irmão. E eu via como era a relação do alto escalão do exército, quartel-general do 2º Exército. Eu estava no período da ditadura militar. O negócio era feio. Ai daquele que fizesse isso. E a coisa funcionava, meus irmãos. Aqui nós vamos ver
Moshe sendo o general e os coronéis quebrando a hierarquia. Porque quando falou mal, não falou para Moshe, não foi para Moshe e falou: Moshe, me explica direito aí, é permitido você casar com ela? Ele ia falar no privado, mas o texto diz que eles falaram, e isso foi ventilado. E como foi ventilado, também Miriam teve que ficar exposta a toda a congregação de que ela estava errada, e ela se arrependeu publicamente, porque falou publicamente. Sem essa estrutura, todo o sistema se desmonta. Se você não segue uma disciplina, ou seja, a lei, se você não segue a lei estabelecida, o seu subalterno vai ver que aquele líder não está seguindo a lei, ele também não vai seguir. E se ele não seguir, o que está atrás dele também não vai seguir. Então vai virar uma anarquia. E o controle vai perder. Quem está lá em cima perde o controle. É muito importante ter essa estrutura, meus irmãos. E a casa do Eterno, a povo de Israel, a nação de Israel, é como se fosse um grande exército. Nós somos um grande exército espiritual. Deus coloca alguma liderança, e nessas lideranças Ele dá uma certa revelação especial, por causa do cargo que ele ocupa. O general, ele tem uma visão de um exército, quando está em batalha, ele tem uma visão central. Ele vai comandar os coronéis. Como diz a história, Alexandre o Grande, a hierarquia lá era perfeita. Os 4 generais, eram 4 exércitos que estavam sob comando de Alexandre o Grande, e ele dominou toda a Pérsia. E os 4 generais que depois da morte dele assumiram, eles eram fiéis até a morte. E eles não discutiam as ordens. O general fala: olha, esse exército tem que recuar, porque daí um outro exército vai entrar ali e o outro vai emboscar o inimigo. E na hora de mandar um soldado que vai a cavalo falar para aquele general recuar, ele não vai ter tempo de chegar e ficar explicando por que ele vai recuar, como ele chegou a isso. Ele falou: o general mandou recuar. Ele não fala nada, ele só pega o seu exército, recuar na hora, não discute ordens, porque ele confia no seu general. Mesmo que esteja em perigo, mas se eu recuar, tem um outro exército ali e eu sou minoria, recua, porque está sob controle, não tem tempo para explicar. Ele tem que confiar. A hierarquia é algo que é natural dentro de uma estrutura. E eu vejo isso nesse texto. E eu digo que eu até fui influenciado para falar sobre isso, pelo que eu vi ontem, Todos nós vimos ontem um problema aqui no nosso país. Eu sou aqui, não tenho partido, sou nu, mas a gente vê ministros desobedecendo orientação do presidente da República, querendo dar cá, volta lá. Não quero falar sobre política, meus irmãos, mas isso aí acaba desestruturando todo o sistema. Se a gente está dentro de um sistema, a gente tem que cumprir com a disciplina desse sistema. Miriam e Arão não cumpriram com isso.
Arão era o sacerdote. Miriam, em Êxodo 15, 20, ela era profetisa. Profetiza. E o Eterno fala: como vocês não temeram em falar contra o superior? A disciplina é a Torá. A nossa disciplina é a Torá. Nós temos que seguir a Torá. Se o líder, que sou eu, não cumprir a Torá, vocês têm que me repreender. Publicamente? Não. Privadamente. Assim como eu tenho que repreender cada um de vocês privadamente, se não está cumprindo um amor, como Paulo fala a Timóteo, repreenda os anciãos como a pais, repreenda as anciãs como a mães, repreenda as moças como irmãs e irmãos, com mansidão, com carinho, com amor, e não publicamente. Nós temos que cuidar. Se existe alguma diferença, a gente tem que fazer isso privadamente primeiro. Mas a Torá diz que aquele que faz publicamente também ele tem que se retratar. Existia alguma coisa que Moshe tinha descumprido? A Torá não fala sobre isso. A Torá fala que Moshe tinha razão. E diz o seguinte: eu falo face a face com Moshe. Ou seja, o Eterno é que vai dar a disciplina. Vai falar com Moshe. Moshe errou também. Bateu 2 vezes naquela rocha. E o Eterno disciplinou ele. É o Eterno que disciplina. Pode usar os outros subalternos? Pode, mas de uma forma privada, com cuidado. Outra coisa, ficou bem interessante isso. Vários erros a gente consegue entender quando pessoas que não têm o espírito de liderança e estão na liderança. O líder que olha primeiro para si e depois para o grupo não é líder. Porque líder, a essência da liderança é ficar numa posição para servir os outros, não para ser servido. Deixa eu falar isso. Se a pessoa ela olha primeiro para si, para depois olhar para os outros, primeiro se importa em si mesma para depois pensar no restante que está abaixo dela, ela não é capacitada para ser líder. Você imagina numa guerra, numa trincheira, né? Vários soldados, você está comandando ali. Muito obrigado. E as pessoas resolvem fugir. E você é o primeiro a dar no pé. Você é líder? Não. Qual é o seu papel? Encorajar eles. Pessoal, calma. Vamos respirar. Começa a conversar. Acalmar a tropa. Depois motivar a tropa. Você pode estar morrendo de medo, sabendo que todo mundo vai morrer, mas colocar uma palavra para aquelas pessoas não fugirem, mas enfrentar o inimigo frente a frente. Um líder é isso. Ou então, com calma, conseguir escapar, não fugir, mas escapar, mas não deixar cada um por todos, cada um por si, Deus por todos. É isso, né? Meus irmãos, aquele que fala aqui, nós vamos ver pessoas se importando mais com a sua reputação do que com aquilo que ele foi designado para estar. Isso a gente pode aprender na nossa vida.
Eu como líder, Betsalé líder, vários líderes aqui. A gente tem que servir o povo. Às vezes estamos cansados. Às vezes a esposa está esperando lá, mas a gente não pode largar. A gente tem que acordar mais cedo, porque a gente não pode deixar aqui sem ninguém. Acorda mais cedo. Por quê? Porque a gente está pensando não no nosso sono, não na nossa comunidade, nosso conforto, mas a gente tem que pensar no povo, gente. Principalmente os líderes. Se o líder não tem paciência com os seus liderados, qualquer coisa vai embora, qualquer coisa, isso não é para mim, não é líder. Não é líder, não tem perfil de liderança. Tem que ter paciência, tem que ter amor, compaixão, se dar a isso. Porque nós vamos ver, Yeshua fala para Kefa, para Pedro: tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Apacentar a ovelha não é fácil não, meus irmãos. É correr para lá, para cima e para baixo. Todos temos problemas, inclusive nós também. Então temos que dar a vida por isso. Se não tem condições, não pega a liderança. Não tem condições, pensa em si mesmo, esquece. Se um soldado raso, meus irmãos, ele tem que ter isso, né? A vida da tropa está acima da vida do soldado. Se o soldado precisar em guerra ser mártir para salvar 6, 7, ele faz isso. Estou mentindo? Verdade. Aconteceu com o Tenente Antônio João. O Tenente Antônio João, ele para defender a tropa dele, ele pegou um pedaço de carvão, escreveu na própria farda dele: sei que morro, mas o meu sangue e o sangue dos meus companheiros jorrarão em protesto solene contra a invasão do sol da minha pátria. Isso é defender a tropa. Isso é líder. Isso é líder. Tenente Antônio João, tem até ruas no Brasil. Aqui no seu Joinville tem também, não sabia dessa história. Mas a gente conhece histórias, por exemplo, de cair uma granada numa trincheira do lado do soldado e ele tem que pular em cima da granada. O exército de Israel é assim. Eu acho que todos os exércitos assim. Aconteceu no Barão, no Rio de Janeiro. Porque aquela granada vai matar 5, 6, mas se ele pula, só ele morre. Se um soldado tem que ter essa visão, quanto mais um líder, meus irmãos, né? Eu estou falando isso, não estou prendendo nenhum de vocês, eu estou falando sobre uma coisa que aconteceu, que está acontecendo e que eu vejo dessa forma. Então nós temos que pegar a realidade, começar a colocar os valores da Torá para entender como a gente deve reagir. E quando existe um exemplo em que nós estamos vivendo, é interessante a gente refletir isso, né? O líder deve ser previsível. Uma pessoa madura é previsível. O que é uma pessoa previsível? Uma coisa vai acontecer, né? Uma coisa vai acontecer. De uma pessoa previsível, uma pessoa madura, a gente sabe como vai ser a reação dela e a gente acerta. Eu conheço o Betsalé. Nessa situação, tenho certeza que ele vai fazer isso. Por quê? Porque é uma pessoa previsível. A gente sabe como ele vai agir nas maiorias das ações. Por quê? Porque a gente conhece o caráter dele. Porque ele já mostrou em outras atitudes que ele segue por essa linha. Agora, uma pessoa imprevisível nos traz o quê? Desconforto.
A gente não sabe como é que ele vai reagir. Dá uns 5 minutos nele e a gente está totalmente desprovido. Moshe contava com Miriam e com Arão. Eu acho que foi uma grande surpresa para ele. E mais para frente nós vamos ver Coré fazer a mesma coisa. Coré chega diante de Moshe e diz, né? Todo Israel é santo. Por que você está se levantando? Por que você é o líder? Meus amigos, prosseguindo a Parashá, a Lashonará afasta os irmãos. Por isso que Miriam também ficou afastada. Yeshua foi afastado do seu povo e foi rejeitado por Israel, ferido de Deus. Por quê? Porque falou a palavra de Deus para o seu povo e o povo não aceitou, e ele foi rejeitado. É interessante, quando a gente fala em leproso, nós entendemos numa linha judaica que é rejeitado, uma pessoa que tem que ficar de lado. O Mashiach como rejeitado. O povo de Israel sabe. O povo de Israel sabe por profecia, e não é uma profecia, são várias profecias, que Mashiach vai ser rejeitado, que não vai ser reconhecido. O povo de Israel sabe disso. Os nossos sábios dizem, o próprio Talmud Sinedrim vai falar sobre essa rejeição. E como Mashiach, segundo vários profetas, né, que relata que Mashiach será rejeitado, então existe uma conexão com Mashiach com lepra, que vai ficar para fora. Então o Talmud Sinedrim 98b diz o seguinte: Mashiach, qual é o seu nome? Os rabinos dizem leproso, aquele da casa de estudo. Ou seja, pela nossa Torá oral, pela nossa tradição, foi passado de geração em geração, dizendo que o Mashiach seria um grande estudioso de Torá, mas que seria um leproso, ou fisicamente, ou literalmente, ou seria analogicamente, metaforicamente, ou seja, rejeitado. Por isso que o Talmud Sinedrim 98b diz: o nome do Mashiach vai ser o leproso estudante. O Talmud continua: Rabino Yehoshua ben Levi encontrou o profeta Eliahu e lhe perguntou. Alguns acreditam que isso é literal, mas vamos imaginar metaforicamente o conteúdo desse texto. Quando virá o Mashiach? Rabino Yehoshua fala para Eliahu. Eliahu aparece para ele e ele pergunta: quando virá o Mashiach? Estamos esperando. E o profeta falou: vai e pergunta para ele. Ele está às portas de Roma. Olha só que interessante. E Eliahu diz que Mashiach está nas portas de Roma. Como reconhecerei ele? Ele está sentado entre os pobres, coberto de feridas, enquanto os outros leprosos desenfaixam todas as feridas de uma vez só e as enfaixam de novo. O que quer dizer? Eles desenfaixam todas as feridas, lava, depois enfaixa tudo. O Mashiach não. Ele vai desenfaixar uma ferida de cada vez e imediatamente enfaixa de novo. Pois ele diz: talvez eu seja chamado e não posso me atrasar. Olha só que interessante. O que tem por trás disso? Portas de Roma. O
próprio Talmud diz isso. Nós sabemos que o conceito cristão de Jesus é romano. Isso foi escrito antes. É romano. Yeshua, ele se veste, ou seja, Jesus, que é a mesma pessoa, historicamente é a mesma pessoa, a gente não pode falar que não é. É um personagem histórico que nasceu há 2000 anos atrás, em Belém da Judéia, filho de pai e mãe judeu, cumpriu a lei, falava aramaico, falava hebraico, era um fariseu, tinha discípulos e era o filho de Deus, e é o filho de Deus. Agora, com vestes romanas, foi o que o cristianismo criou, mas só que a pessoa é a mesma, o ser histórico é o mesmo, só que colocaram umas vestiduras nele, como foi colocada a vestidura de Yosef no Egito, onde os seus irmãos não reconheciam ele. Ele precisou falar em hebraico: Ani Yosef, eu sou José, como está meu pai Jacó, nosso pai Jacó. E ele tirou as roupas e eles viram que era Yosef, o seu filho, seu irmão. Yeshua está vestido com túnicas brancas, com uma outra vermelha, cabelos longos, encaracolados, loiros, olhos verdes, nariz europeu, pele branca, descaracterizado etnicamente, descaracterizado teologicamente, porque ele cumpriu a Torá, e ele ensina que nós devemos cumprir a Torá. E o Talmud diz que ele está sentado aonde? Aonde ele está verdadeiramente? Nas portas de Roma, aguardando o que? Ser chamado. Ele aguardando ser chamado para quê? Para retornar para Israel, como um leproso retorna para a comunidade, e ele está esperando as suas feridas serem saradas. E essas feridas só são saradas como, meus irmãos? Com a mão de Deus. Só Deus pode sarar a lepra para que ele possa voltar. Então ele abre, limpa e fecha, porque ele não quer perder o seu tempo. Ele está esperançoso para retornar para o seu povo. E isso só depende de Deus. Só depende de Deus. Então o que está por trás desse texto do Talmud? Você quer procurar Yeshua? Não vai procurar no meio dos Bnei Israel, você não vai encontrar. Vai encontrar lá em Roma. Nosso Yeshua é Yehudi, cumpre a Torá e é submisso a Deus. E não está nas portas de Roma. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, 22. O Zohar também vai falar. Zohar, página 171. O Mashiach aceita as dores e os sofrimentos da humanidade. A purificação do mundo está concentrado nele. Por isso Israel espera a sua vinda. Veja bem, isso não está no Brit Hadashah, é no Zohar, dizendo que o Mashiach aceita as dores do sofrimento da humanidade, e que a purificação do mundo está nas suas mãos, está concentrado nele. Isso os antimissionários não querem dizer. Isso os antimissionários dizem que um homem não pode fazer expiação para o outro homem. Mas será que conhecem o Zohar, que é o livro mais importante da Kabbalah judaica, que foi escrito por Shimon Bar Yochai no 2º século? Por que não diz isso? Está diretamente ligado
com Isaías 52, Isaías 53, Zacarias 10, Salmo 22. Eis que meu servo procederá com prudência e será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muito a vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, e mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Estava desfigurado, porque desfiguraram a sua imagem. É como um leproso que teve que sair do meio dos seus irmãos para não contaminar. Mas na verdade o povo estava contaminado e ele estava são. O povo que se retirou dele, não ele do povo. E as nações pegaram ele e fantasiaram e colocaram ele nas portas de Roma. A Mishnah, Rabbeinu Yehudá Hanassi, diz: seus alunos disseram que o nome do Mashiach é Holahá, o enfermo. Porque diz: certamente carregou nossas enfermidades. Rabbeinu Yehudá Hanassi, ele pegou Isaías 53, 4 e falou: o nome do Mashiach é Halachá. Os rabinos antigos criam que Isaías 53 se falava sobre o Mashiach. O Targum de Yonatan, que é do 4º século, que é a tradução do hebraico para o aramaico. E quando ele está fazendo a tradução do hebraico para o aramaico, que são línguas muito parecidas, mas o aramaico era a língua que se falava no Oriente Médio, ele traduz: eis o meu servo, em Isaías 52, o Mashiach. E depois entra 53 falando do mesmo sujeito, que é Yeshua, que é o Mashiach, o Mashiach. E hoje em dia nós vemos muitos antimissionários dizendo que Isaías 53 não se refere a Mashiach. Se o próprio Targum fala, se o próprio Zohar, utilizando Isaías 53, fala que é ele. O próprio Sanedrim diz também sobre o leproso, fazendo referência a Isaías 53. Como alguém pode afirmar que Isaías 53 não se fala de Mashiach? Só se não conhecer a própria literatura. Baruch Hashem, Zacarias diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica. Isso não aconteceu ainda, final dos tempos. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Meus ahim, isso é claro, isso é Zacarias 12:10, que está falando que no final dos tempos o nosso povo, os judeus, eles vão olhar para o Mashiach a quem transpassaram e chorarão. É claro, meus ahim. As profecias, muitas delas falam: o Mashiach vai ser rejeitado. Não adianta fugir disso. Ele vai ter que ser rejeitado pelo povo e depois vai ser reconhecido. Yeshua foi rejeitado. Não existe outro Mashiach, outro candidato de Mashiach que possa, e nem pode vir um outro candidato de Mashiach que possa cumprir todas as profecias que Yeshua cumpriu. Isso é um forte argumento para nos falar que Yeshua é o Mashiach. Vamos abrir os olhos. Não vamos olhar para aquele leproso que está nas portas de Roma como se fosse um romano, mas vamos olhar que aquele romano, que aquele Yehudi que está nas portas de Roma é um Mashiach rejeitado, que quando Deus curar suas feridas, quando Deus curar as feridas do seu povo, Ele vai retornar.
E ali eles vão olhar, é interessante, olharão para mim, a quem transpassaram. Aqui o sujeito é o próprio Eterno. Ou seja, será que o Eterno foi transpassado? Não! Mashiach foi transpassado. Como é que a gente entende essa questão? Quando eu sou um rei, eu mando um enviado para uma outra nação, declarar guerra, declarar paz, fazer o que for, esse enviado, esse Shaliach, ele é o próprio rei, ele representa o próprio rei. O que fizer com aquele Shaliach, está fazendo com o rei. Por isso que ele era recebido como um rei. Mas ele não era o rei, ele estava somente no local, no lugar dele. E Yeshua é a imagem visível do Deus invisível. Ele era o Shaliach, ele não é o próprio Eterno, mas ele representa o Eterno, ele é a imagem do Eterno. O que fizer com ele, está fazendo com o próprio Eterno. Por isso que o texto diz: e olharão para mim a quem transpassaram. E depois ele volta: e plantarei sobre ele. Está fazendo um trocadilho aqui. Como quem planteia por um filho primogênito, e chorarão amargamente por causa dele. Deus amém. Eu finalizo essa paraxá lembrando-nos, Mashiach é o enviado de Deus. Ele é o Mashiach Ben Yosef, que tanto a literatura judaica fala. Ele é o nosso general. O que nós falarmos contra ele, nós estamos falando contra o próprio Eterno. Nós temos que manter a hierarquia. O Eterno está acima de todos. Yeshua nunca se colocou igual ao Eterno. Ele sempre se colocou submisso ao Eterno. Nós recebemos Ele como nosso Mashiach. Ele é o nosso Rei. Nós temos que nos submeter ao Eterno e também a Ele. Temos que adorar a Deus e reconhecer Yeshua como Mashiach. Reconhecer a interpretação que Ele nos trouxe. Porque quando Ele abria a sua boca, Ele não falava a sua própria doutrina, como Ele mesmo diz: o que eu falo não é de mim mesmo, o que eu falo não é minha doutrina, mas eu falo a doutrina daquele que me enviou. Se a gente descumpre a Torá, tudo cai, tudo desmonta. E a questão da disciplina, mas também tem a hierarquia. Se a gente quebra a hierarquia, é como se estivesse quebrando também a disciplina. Tudo se desmonta. Nós temos que entender: Deus está acima de todos nós. Yeshua foi enviado para nos direcionar através da sua interpretação da Torá. E nós devemos viver em paz e harmonia, lutando a mesma luta, sabendo que o Eterno está na direção.